Olá, boa tarde. O que eu gostaria, assim, de falar um pouco aqui, eu até fiz um vídeo antes, tá? Mas quando a gente faz o vídeo que a gente grava, não tem espaço para você fazer uma coisa mais longa, assim, né? Falar mais. E, enfim, o vídeo fica melhor, porque daí eu coloco uma legenda, né? Isso melhora bastante. E até uns efeitos, assim. Mas, assim, é, eu hoje, agora há pouco, eu assisti um vídeo, uma live lá no YouTube, com aquele jornalista Nassif, né? Luiz Nassif, ele estava entrevistando o diretor da Quest, que é aquela empresa que faz pesquisas, né? E aí, esse diretor, então, ele estava falando para ele que é muito intrigante, assim, né? A gente saber por que, que as pessoas ainda votam no Bolsonaro. Depois de tudo, porque uma coisa foi votar em 2018, outra coisa é votar agora, depois de tudo, né? Tem muitos analistas que explicam que cada um recebe um Bolsonaro, tá? Então, tipo assim, o cara, eles são sempre conservadores, tal, então o cara lá é muito religioso e aí ele recebe aquele Bolsonaro religioso. O outro é um cara que ele é contra o aborto, né? Aí ele recebe o Bolsonaro que é contra o aborto, aquelas coisas tudo que a gente sabe, né? O outro lá gosta muito de armas, tal, e ele recebe o Bolsonaro que defende as armas. Então, mas assim, que o Bolsonaro sempre é bom para as pessoas, né? Essas coisas assim. Então, tipo, o Bolsonaro fala para algumas pessoas que a economia está indo bem, se essa pessoa não é ela mesma, uma daquelas muito pobres, né, que está lá passando fome, está desempregada, a pessoa acaba acreditando, talvez, não sei. Ele fala que a culpa é da guerra, das coisas que aconteceram, a culpa é da pandemia, que foi no mundo todo, que ele geriu da melhor forma, um monte de coisa, tá? Então costumam falar isso. Mas aí, esse diretor da Quest, então, estava falando que quando eles, né, a equipe dele, entrevistou as pessoas perguntando assim: você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Aí a pessoa diz: vou votar no Lula. Aí fala assim: e por que não Bolsonaro? Né? É uma maneira boa de pesquisar. Aí que a pessoa fala assim: os que vão votar no Lula, eles têm um monte de motivos para não votar no Bolsonaro, tá? Cada um tem um motivo diferente, ou cada um tem vários motivos, ou outro tem outros motivos, e assim vai, né? Aí quando eles perguntam para os eleitores, então, do Bolsonaro, você vai votar no Bolsonaro? Sim. E por que não Lula? Aí, as pessoas que vão votar no Bolsonaro, elas são muito diferentes entre si, mas todas têm uma raiz comum, quer dizer que não votam no Lula por causa dos escândalos de corrupção, né? Aqueles escândalos que surgiram lá na Lava Jato e tudo mais, e que, meu Deus, o Lula já, aquilo foi superado, né? O Moro já foi, tipo assim, julgado, ou quase, não julgado, né? Mas, enfim, aquele julgamento foi considerado inválido, tá? O Lula está inocentado, nós temos lei de ficha limpa no Brasil, o Lula é candidato, não usa tornozeleira, quer dizer, ele não é culpado de nada, certo? Mas aí também, esse mesmo diretor da Quest, ele falou assim, que o antipetismo existe desde 89, que foi a eleição que o Lula participou, eu acho que foi esse ano que ele falou, que quem ganhou foi o Collor, né? Ele falou que já existe isso, desde aquela época já existe. Aí tem outros analistas também que eu já ouvi, outros especialistas que eu já li também, e que eles falam que esse antipetismo ele vem desse caráter escravagista do Brasil, né? Que o Lula para eles representaria o povo negro, tá? Embora ele tenha pele branca, que representa para uma elite, e essa elite eu já coloco entre aspas, porque que tipo de elite é essa, né? Que as pessoas do povo também pensam nisso, né? Ele seria, então, um representante da negritude e que essas pessoas acham que essas pessoas não poderiam estar, assim, num cargo acima, né? Enfim, é uma série de coisas, tá? Mas eu estava pensando aqui que deve ser alguma coisa ainda maior que isso, sabe?
Eu acho que esse negócio do antipetismo é uma desculpa para a pessoa poder votar no Bolsonaro, ainda hoje. Porque nós passamos por essa coisa do genocídio, certo? Nós passamos, isso foi provado na CPI. Não tem como as pessoas dizerem simplesmente que isso não é verdade. Por mais que elas recebam as mensagens, elas se informem lá na Jovem Pan, que é contratada do Bolsonaro, que elas se informem na Gazeta Online, Jornal da Cidade Online, ou sei lá o que mais. Existe sempre uma informação comum, né? Tipo assim, da Globo ou de algumas outras. A CPI, todo mundo ficou sabendo que estava tendo a CPI. Mesmo que a pessoa não tenha podido assistir, ela naturalmente ficou sabendo alguma coisa da CPI. Nem que seja por curiosidade, né? E lá foi provado que houve o genocídio. Pelo menos aquele que ocorreu lá em Manaus, as pessoas têm que ter sabido, elas sabem, né? Então, a conclusão assim que eu acabo chegando, pelo que eu conheço, de bolsonaristas, tá? Pessoas justamente que votam no Bolsonaro, né? O que eu conheço, assim, então eu quero citar uns exemplos aqui, que eu até escrevi aqui. Quando, por exemplo, uma família tem um filho adotivo, tá? A razão de ter adotado aquela criança são múltiplas, né? Cada família tem a sua razão. Mas, de repente, vocês podem reparar, essa criança começa a ser culpada de várias coisas, tá? Em suma, começam a dizer, a própria família que adotou, né? A criança tem mau gênio, é mal criada, é cínica, não sei o quê, é perturbadora, não quer saber de estudar. Começam a inventar uma série de coisas para querer insinuar que essa criança é perigosa e, portanto, é uma maneira de começar a entender que essa criança poderia ser mandada embora daquele lar onde ela foi adotada, que é um crime isso, né? Mas é uma forma de discriminar, assim, que pode ser que a pessoa nunca tenha coragem de botar na rua essa criança. Mas ela vai fazer alguma coisa que vai segregar ela da família, né? Alguma coisa será feita. Por isso que começa com esse discurso. Outra coisa, por exemplo, uma empresa tem um funcionário que está tudo bem lá, não aconteceu nada demais. Mas de repente esse funcionário fica doente, uma doença grave, tá? E ele começa a precisar de afastamentos, enfim, de ir em médicos, vai ter dias que não poderá trabalhar e tem a doença grave, que pode ser inclusive uma doença letal, que vai afastá-lo de vez assim do trabalho, mas a empresa tem que continuar pagando. É muito comum que aí esse funcionário comece a ser criminalizado por várias coisas também, que é uma forma indireta de demiti-lo, ou é uma antecipação de que a demissão acontecerá por motivos que não teriam a ver com a doença, certo? É meio que criminalizar a doença de uma pessoa que trabalha numa empresa, porque a empresa não quer perder os lucros, isso seria prejuízo e tudo mais, né? Muitas vezes um funcionário até no serviço público, né? Ele fica doente lá e não consegue se aposentar pela doença, tá? Tudo isso é forma de matar as pessoas, né? Não são formas diretas de matar as pessoas, mas todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas são formas de matar as pessoas. Algumas dessas coisas que acontecem podem induzir uma pessoa ao suicídio, por exemplo. No caso dessa criança adotada, isso pode induzi-la ao suicídio, certo? Ela sentir que ela está sendo rejeitada, que ela está sendo criminalizada. A criança pode não entender o que está acontecendo, o adolescente, né? Mas sente. As pessoas sentem, né? Isso pode ser um indutor de suicídio. Então, seria uma forma de se livrar justamente dessa pessoa. Tá? Então, assim, tem várias coisas, né? E na pandemia, a gente devia pensar também
que existe esse choque muito grande, né, das pessoas terem morrido, porque o Bolsonaro, ele cometeu a corrupção da vacina, né, que foi provado lá na CPI, ele receitou a tal da cloroquina para as pessoas trabalharem e se sentirem protegidos, ele não levou o tal do oxigênio em Manaus, quando as pessoas estavam morrendo sem ar. A vacina chegou bem mais tarde e ela chegou por causa da CPI, né? Então vocês vejam que foi um genocídio mesmo e que ele parece ter sido programado, tá, pessoas? Eu acho que grande parte do Brasil sabe disso, tem essa consciência. Então, por que tanta gente ainda vota no Bolsonaro? Metade do Brasil, praticamente, né? Por quê? Depois de tudo isso. Em 2018 foi uma coisa, aí podia ser o antipetismo mesmo, podia ser, digamos. Embora ele fosse um candidato que o Bolsonaro, que ele chegasse lá ameaçando mulheres, falando um monte de merda, né? Essa que é a verdade. O Bolsonaro falava um monte de merda contra as pessoas, né? Mesmo assim ele foi eleito. E a desculpa era esse antipetismo, né? Mas agora não é. Eu não acho, apesar dessa pesquisa aí deles terem mostrado isso, eu não acredito. Eu acho que o Bolsonaro, ele é ainda preferido de pelo menos metade do Brasil, justamente por causa do genocídio. Porque dentro desses exemplos que eu citei, eu percebo assim que tem muito mais exemplos, né? Que as pessoas gostariam muito de matar certas pessoas, sabe? Mas muito mesmo. Eu acredito que se fosse em outros tempos, quando não existiam leis contra o homicídio, o feminicídio, tudo, as pessoas matavam mesmo desse jeito. Sempre que elas queriam se livrar de alguém, por algum motivo, essas pessoas eram mortas. E hoje já não podem ser, porque daí o autor vai parar na cadeia, né? Vai ser julgado, vai ser muito ruim para a vida dele, enfim, mesmo que ele fique pouco tempo na cadeia, a pessoa terá que ser muito louca para chegar a matar uma outra pessoa, né? Então aí a gente percebe que na pandemia as pessoas que morreram, em geral, foram pobres, pessoas negras, pessoas faveladas, pessoas idosas, pessoas doentes, com comorbidades, né? Olha, gente, se o vírus, ele era preconceituoso, o vírus não é preconceituoso. Mas ele surgiu nessas condições, tá? E por que foram essas pessoas, né? Porque são as pessoas de maior vulnerabilidade social. Até porque a sociedade não cuida dessas pessoas. A sociedade não cuida das pessoas idosas. Eu agora sou idosa, eu sei. Não sou cuidar. Né? Eu tenho que me cuidar enquanto eu posso. A sociedade não cuida das pessoas negras, pelo contrário, explora ainda, né? Das pessoas pobres. As pessoas são pobres justamente porque a sociedade segrega muitas pessoas que não têm acesso a uma educação, para ter uma formação, ter um trabalho, ganhar dinheiro. Tudo isso é coisa que o capitalismo faz. O capitalismo, ele só deixa ricas algumas pessoas. Em geral, pessoas que recebem herança, que estudaram, que tiveram a oportunidade financeira de estudar em excelentes colégios, fazer uma boa faculdade. Em geral, as pessoas brancas, aqui no Brasil, né? As pessoas faveladas, elas não puderam também se cuidar na pandemia por causa das condições da moradia, né? Além de elas terem que sair para trabalhar, porque daí também entra a pobreza, né? Elas moram em condições assim que não são favoráveis a um isolamento social. Muitas pessoas numa mesma casa, e como que vai, enfim, afastar as pessoas quando uma fica doente, né? As pessoas idosas morando com jovens, uma série de coisas. Então, o genocídio, na visão de muitas pessoas, essas bolsonaristas, ele foi uma coisa positiva. E eu tenho certeza que essas pessoas ainda acham que foi pouco. Tá? O Bolsonaro, antes dele ser eleito, ele falava isso, sobre a tortura, né? Ele elogiou tortura, ele elogiou torturador, e ele falou que o erro da ditadura foi não ter matado mais. Foi ter torturado e não matado, né? Ele falou que tinha que matar uns 30 mil.
Pô, quem votou nele ouvindo isso? Concordou, né, gente? Será que essa pessoa, naquela época, não recebia essas notícias? Claro que recebia. Então é por isso, tá? Não tem ninguém aqui ouvindo, eu vou deixar gravado aqui, depois se alguém quiser entrar, né? Mas eu acredito que isso explica assim, o bolsonarismo nos dias atuais, nessa eleição. E eu também acredito ainda que o Bolsonaro tem muita chance de ganhar. Eu espero que não. Eu não quero que ele ganhe de jeito nenhum. Vai ser uma tragédia para o Brasil se esse cara ganhar, né? Mas como eu acho que tem muito mais bolsonarista do que as pessoas dizem, porque todos aqueles que chegam nessa época e dizem pra gente que ou ainda estão indecisos, ou que não vão votar, é tudo mentira, gente. Essas pessoas todas vão votar no Bolsonaro. Porque se elas fossem votar no Lula, elas diriam. Até porque quando você pergunta isso para as pessoas, você não é um bolsonarista. E as pessoas sabem. Elas sentem quando você não é um bolsonarista. Na hora que você vai conversar com elas, né? Então, essas pessoas vão votar no Bolsonaro, sim. Tem uma parcela da sociedade que é muito... Eu não sei se o termo recalcado é o termo certo de dizer, tá? Porque é uma coisa que já vem bem anterior na pessoa, né? Até ela chegar a ser uma pessoa recalcada, ela teria que ter talvez seus 30 anos, né? E não ter tido felicidade nenhuma ali, né? Não ter podido realizar sonho nenhum, não ter amado ninguém, aquelas coisas todas, né? Então, mas esse tipo de pensamento, assim, ele vem antes. Lá pelos 20 ele já está na pessoa, né? Fora a adolescência ali, que aquela pessoa, ela quer muito agradar um grupo, então ela não vai mostrar suas ideias reacionárias, mas logo em seguida ela começa a apresentar, né? Então, é um tipo de pessoa, eu acho. E é um tipo de pessoa que existe no mundo, né? Porque a extrema-direita não está ganhando corpo no mundo. O nazismo e o fascismo não surgiram lá na Europa? Não foi no Brasil ou em outro lugar, né? A Europa não é considerada, assim, muito culta, altamente culta, tem muita cultura, né? É um continente antigo, né, tal. A arte toda, né, ocidental praticamente é de lá, né? Então, são tipos de pessoas. Eu acho que tem tipos de pessoas que se encontram que Bolsonaro representa. É a maldade. O Bolsonaro representa o anticristo. É isso que ele representa. O anticristo nada mais é do que aquele que usa o cristianismo para enrolar, digamos assim, mistificar ou mitificar e fazer crueldades, né? E tem muita gente que é religiosa e que a gente sabe que é religiosa de fachada, né? Que não é cristã de verdade. Eu acho até que tem muitos ateus que são muito mais cristãos que muitos cristãos, que na verdade são uns ateus praticamente. Eu acho que os ateus são pessoas que pensaram muito sobre religião e que cientificamente concluíram que é muito difícil existir Deus. Eu acho que é isso, é por aí. Porque essas pessoas normalmente entendem bastante de religiosidade, né? De espiritualidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? O Brasil ele é dividido, ele é cindido, né? Nessa parcela que acha que a outra parcela devia morrer. Não devia existir, que devia haver uma limpeza, inclusive étnica, né? Como o nazismo gosta, promoveu no Brasil. É um paradoxo isso no Brasil, porque nós aqui somos todos misturados de raça, de credos e tudo, né? Mas é uma coisa que existe, tá, gente? Cada um se julga melhor, né? Que não faz parte. O cara é pobre, mas ele acha que aquele pobre, e que também é negro, ele é uma porcaria. Ou mesmo que o outro que é pobre, ele não quer se ver naquele espelho, né? Então, pronto. Começa aí o negócio. Aí a pessoa pode achar um defeito naquela pessoa para justificar que aquela pessoa é pior. Eu acho que mais ou menos por aí. Eu acho que a sexualidade funciona muito nisso também. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, eu sou pobre e eu sou branca. Então, a outra mulher, que ela também é mulher, é pobre, mas é negra, então para mim ela seria pior.
Agora, eu sou uma mulher, eu sou pobre, mas eu sou negra. Mas aquela outra mulher, que também é pobre, também é negra, mas ela tem uma sexualidade aberta, ela, né? Enfim, ela é uma puta. Então, ela merece ser morta, entende? Então é mais ou menos por aí que eu acho que funciona assim a cabeça do brasileiro. Eu não tenho certeza, mas me parece, pelo que eu já conheci, né? Porque esse tipo de eugenia, ele existe nas próprias famílias. Existe um familiar, às vezes, que ele é escolhido para ser aquele que deveria ser morto, né? Pode ser uma pessoa que tenha uma doença mental na família, pode ser uma pessoa que tenha uma deficiência, pode ser uma pessoa que seja gay dentro da família, né? Então, existe, assim, uma preferência desse eleitorado bolsonarista justamente pelo genocídio. É onde eu acho que as pessoas ficam com o Bolsonaro, sabe? E agora, é claro, o Bolsonaro, será que ele sabe disso? Porque eu acho que isso é natural nele, né? Eu acho que ele não sabe. Porque se ele soubesse, eu acho que ele mandava mensagens específicas para essas pessoas. Já que ele é um Bolsonaro para cada um, ele mandaria mensagens específicas para essas pessoas, relatando que ele fez um genocídio, que ele está fazendo uma limpeza, e tá. É claro que ele não manda isso. Mas também ele pode não mandar porque se isso é descoberto de alguma forma, isso é vazado, né? Pode ser isso também. Mas que esse é o motivo que as pessoas não falam. Por que elas votam em Bolsonaro? A não ser os motivos bons. Elas sempre falam dos motivos bons. Não, a economia está melhor. Não, mas ele não consegue governar porque o STF não deixa, porque ele é perseguido por não sei quem, porque, né? Falam isso. Então, o Bolsonaro é bom em algumas coisas que elas acham. Você diz, meu Deus, né? Mas elas acham. Ou o Lula é ruim porque, meu Deus, ele é bandido, ele é ladrão, ele é não sei o quê. Mas, pô, ele foi inocentado. Não, mas isso aí é armação, não sei o quê, nada disso. Tá? Sempre a desculpa é essa. Mas, na verdade, não é essa. Tá? Se fosse, digamos, uma pessoa muito amada no Brasil que estivesse concorrendo com o Bolsonaro, quem que é muito amado no Brasil hoje, né? Que não seja nem político, assim, um artista, sei lá. Alguém que fosse muito amado no Brasil concorrendo com o Bolsonaro, ele ia perder do mesmo jeito, eu acho, tá? Porque realmente eu acho que a ligação dos bolsonaristas com o Bolsonaro, ela passa pelo genocídio, principalmente. Foi a melhor coisa que aconteceu para o Bolsonaro poder ser reeleito, ainda estar nessa disputa, foi o genocídio, tá? Inclusive a CPI, ela não mostrou as faces mais dramáticas em depoimentos das pessoas vítimas, né? Eu não me lembro de ter lá os pais de uma criança pequena, branca, que tivesse morrido de Covid, e a gente sabe o que aconteceu. Eu não me lembro disso, tá? A própria ex-esposa do ministro da Saúde, o Pazuello, ela disse que o Randolph Rodrigues sabia, que ela sabia o que tinha acontecido em Manaus, que ela presenciou. Ele não levou ela para a CPI porque ela não se sentia bem, estava com medo de depor. Ele não incluiu esse assunto na CPI, porque dele poderia investigar por conta própria. Já que ela falou que tinha acontecido isso, então já tá, ele quis protegê-la, mas ele podia ter feito uma investigação por conta própria. É que não houve uma investigação de verdade na CPI, entendeu? Tanto não houve que tinha apoiadores do Bolsonaro ali, apoiadores da cloroquina, que estavam ali na CPI, né, como senadores ali, julgando. Então não era uma investigação de verdade, né? Era mais ou menos. Eu acho que era para a gente conseguir a vacina mesmo, talvez fosse isso. Teve o seu lado bom, né? Mas, enfim, eu gostaria que as pessoas que vão assistir depois aqui, que eu espero, que se manifestem, assim, fale alguma coisa, porque às vezes as pessoas podem dizer outras coisas melhores, né? Eu, por enquanto, fico com esse pensamento, tá? Até pelo que eu já conheci de bolsonarista, porque eu conheço bolsonarista desde que eu nasci, gente. Eu tenho 65 anos e eu conheço essa mentalidade desde que eu nasci. E aqui em Curitiba, né, eu sou de Curitiba, vivi a maior parte da minha vida lá e lá a maior parte das pessoas pensa dessa forma.
pelo menos naquela época, né? Estou dizendo agora, digo naquela época, quando eu era jovem, criança e tudo mais. Então é isso, tá? Vai ficar essa reflexão aí. Eu não tenho certeza se o Lula vai ganhar, não. Eu espero que sim, mas eu tenho muito medo, porque eu acho que tem muito bolsonarista ainda oculto. Inclusive alguns que devem falar que vão votar no Lula, sabe? Porque sabe, porque justamente a pessoa sabe que aquilo, que o sentimento dela é muito ruim. Então ela fala que ou ela vai votar no Lula, ou que ela não vai votar em ninguém, que ela não pode, que ela vai justificar, ou que ela está indecisa. E eu acho que não, tá? Eu acho que não. Talvez os bolsonaristas que falem mais assim que são, eu não sei, ou eles são mais abertos mesmo, eles acham que as pessoas são ignorantes, que não sacam as coisas, ou talvez eles não saquem, mas eu não sei. Eu acho que o que une todos eles, de A a Z, do Oiapoque ao Chuí, como se diz, né? É o genocídio.